Bom, enquanto. Deixa eu só ver aqui que eu tirei. Mas, Ah, tá. Só não tá ainda tela não tá toda. no... eu tô tentando botar aqui, mas tá mais devagar, vamos ver. Deixa eu só alterar meu layout aqui para eu poder. Deixa eu parar de compartilhar e tentar colocar de novo. Enquanto o Marcelo vai testando, só fazer aqui uma lembrança, né? Pedir para que todo mundo permaneça com os microfones ligados, com as câmeras desativadas quando. Grande Toledão. Beleza, parceiro? Quando tiver quando não estiverem apresentando. Todos terão 5 minutos, né, de apresentação. Desculpa, 5 minutos. 15 minutos de apresentação com 5 minutos de perguntas, tá? A organização pede que a gente seja rígido aí com o tempo, então espero que vocês tenham se organizado. Eu vou colocar no chat quando estiver faltando 5 minutos, tá ok? Só para vocês se organizarem. Caso sentirem que não conseguiram acompanhar o chat ou algo assim, quando estiver faltando 1 minuto, eu faço uma breve intervenção ali, só para vocês estarem cientes, tá ok? Solicito que todo mundo participe fazendo as suas perguntas. Sempre que for alguém realizar alguma pergunta, pode mandá-la pelo chat ou solicitar a liberação para fala, tá ok? Quando for isso, cite seu nome, cidade e a instituição a qual você está representando, ok? Professor Dilson, só não estou conseguindo fazer o compartilhamento aqui da apresentação. Deixa eu ver. Acho que não aparece aí para vocês a apresentação, eu também não estou conseguindo. Você está com 2 telas? Não, estou com uma tela só. Deixa eu ver aqui. Tá. A imagem do seu computador está sendo projetada para nós. Pois é. Eu estou vendo, mas eu não estou conseguindo, a apresentação não aparece para mim aqui. Mas também não está aparecendo para nós a apresentação, está aparecendo a sua... Não estou conseguindo colocar. Acho que agora foi. Foi, tenta colocar... Foi, saiu. Que coisa. A organização, você foi enviado para a organização, a apresentação? Não. Não. Não, né? Tá. Quando você coloca e sai, qual que é o motivo? Você clica em aonde? Não, ele aparece, ele tá... Eu vou tentar, de repente, sair de novo. Vou parar a apresentação aqui. Estranho. Enquanto ainda falta a Denise entrar. Marcelo, tentar fechar e abrir o PowerPoint, às vezes, porque tá com a gravação Pode ser. na sala, ele dá pau. Ele não tá... Fechado. De novo aqui. Um momentinho para abrir de novo aqui. O Guedes, assim que o Marcelo conseguir colocar a apresentação, a gente já inicia, tá bem? Ainda falta a Denise Costa Moura, que ainda não entrou, mas ela é a última. É a última apresentação, marcada para 15h20. Tá? Aí os outros, o Marcelo já está aí, o Ivan, o Roger e a Ana Carolina. Então, a gente pode começar. Assim que tivermos aí a apresentação do Marcelo na agulha, a gente começa. Deixa eu ver se agora vai... Perfeito, professor. Já está gravando. Quando você sentir a vontade aí, Marcelo, de entrar. Tá. Já foi para gravar? Agora. Eu só não estou conseguindo fazer no modo então cheio. Faz o seguinte, tenta diminuir a barra lateral, ou então aumentar aí aí no cantinho ali, você tem um percentual ali, tá vendo? Marcelo, também se quiser...
Tenta sair do Meet também, desconectar da sala, você sair da sala e voltar também. Tenta mais. Fechou. Deu, obrigado. Agora foi. Foi. Obrigado, Então, obrigado. gente, vou só fazer a introdução aqui inicial, tá bom? Então, temos já a audiência aí, né? Já entrou mais pessoas. Dá para respirar agora, Marcela. Tá, sempre deixa perfeito. quieto enquanto eu faço a introdução aqui. Beleza. Então, boa tarde a todos. É uma satisfação muito grande poder estar aqui contribuindo e participando do Congresso Brasileiro, do 11º Congresso Brasileiro de Gestão do Esporte. Eu sou o Gilson Bosch, professor da Faculdade de Educação Física e Desporto na Universidade Federal de Juiz de Fora. E estou aqui hoje como moderador da Sala 1, né, com o tema Marketing e Comunicação no Esporte. Nós temos a apresentação de 5 trabalhos, com a dinâmica de 15 minutos de apresentação e 5 minutos de pergunta. A audiência pode ficar à vontade para realizar as perguntas via chat ou levantar a mão para que com essa eu possa indicar aí a forma de você fazer a pergunta por áudio. O primeiro trabalho é a influência da impulsividade, promoção de vendas e momento da equipe na intenção de compra de artigos esportivos de uma equipe de futebol do sul do Brasil. O apresentador é Marcelo Curti, que já está aí preparado, tá? No segundo trabalho temos a análise dos consumidores da qualidade de uma competição de futebol profissional regional do Brasil, pelo Ivan Furegato Moraes. Terceiro trabalho, comunicação dos produtos esportivos no Facebook, os casos dos sorteios das fases de grupo da Copa Libertadores de 2020, Conmebol, e da Liga dos Campeões de 2019-2020 da UEFA, do Roger Luiz Brinkmann. O quarto trabalho, fatores motivacionais na prática de corrida de rua, da Ana Carolina Bergani Valério. E o quinto trabalho, relação da implementação de um projeto em marketing, inovação e empreendedorismo no esporte, na educação física da UFJF, Campus de Governador Valadares, da Denise Costa Moura. Então, sejam todos muito bem-vindos. Vamos iniciar nossas apresentações. Espero que todos curtam e possam ter esse momento aí de grande aprendizado. E peço que façam perguntas, porque eu preparei as minhas, mas prefiro não usá-las, senão a gente vai ter uma interação melhor. Grande abraço a todos e, Marcelo, é contigo. Vamos lá, então. Obrigado, professor. Bom, boa tarde a todos. Me chamo Marcelo Curti, eu sou professor aqui da Universidade Fevale no Sul. Esse trabalho é oriundo da dissertação de um aluno, que é o César Antônio Klein-Tatin. Também tem a participação aqui dos professores Gustavo Roese Sanfelice e do professor Jefferson Dobner Sordi. Então, vamos lá. Uma das coisas interessantes da gente analisar é o comportamento humano, e esse comportamento humano dentro do esporte, ele é mais interessante ainda. E então, as instituições esportivas, elas pecam muito nessa situação e deveriam trabalhar um pouco mais dentro dessa lógica, principalmente no que tange o processo de decisão de compras. Então, o entendimento que a gente teve aqui foi identificar questões ligadas à intenção de compras e a influência dessa intenção de compra em produtos com promoção de vendas. Além disso, identificar a impulsividade dessas promoções de vendas e também o impacto que tem a satisfação do torcedor, né, com o momento da equipe. Então, tudo isso acaba tendo uma influência grande na intenção de compras. Então, as compras de produtos aqui, a gente identificou isso principalmente no período de pandemia, isso foi tudo relacionado no ano passado, tá? A pesquisa foi realizada no ano passado, e aí a intenção seria identificar a intenção de compra desses sujeitos.
Então, aqui nós temos o problema de pesquisa, qual a influência da impulsividade, da promoção de vendas, de artigos esportivos e a satisfação com o momento da equipe na intenção de compra. Então, ao total, são 4 construtos aqui que a gente vai estar trabalhando. Aqui, de maneira mais específica, o objetivo, pensando naqueles construtos, e a equipe de referência, que é o Grêmio de Futebol Porto-Alegrense. Considerando a revisão de literatura, então, eu trouxe para vocês aqui, vamos dizer assim, os autores que nos balizaram para chegarmos nas escalas, e também as referências, né, as citações principais, para a gente entender o que é cada um desses construtos. Então, a intenção, ela é comportamental. A impulsividade está relacionada com uma série de fatores, como, por exemplo, emocional, cognitivo. Promoção de vendas é a venda de produtos de uma maneira mais atrativa, que tende a persuadir o consumidor, e a satisfação com o momento da equipe é quando a equipe está tendo algum resultado que te faça entender que aquilo faz bem para você. No método, nós utilizamos uma survey, essa survey foi enviada via Google Forms. A análise dos dados foi realizada por modelagem de equação estruturais. O instrumento de pesquisa total, ele foi composto por 22 questões, sendo que 18 são sobre os construtos, e mais 4 sobre o perfil. Num primeiro momento, nós tivemos uma validação para pré-testar o instrumento, tivemos ali 22 respondentes, e todos os construtos ficaram com um bom indicador lá de alfa. A amostra final foi de 212 respondentes. Com relação ao perfil, já iniciando os resultados, né? O perfil dos torcedores entrevistados, a gente teve ali uma maioria masculina, uma faixa etária, a gente pode dizer ali que entre 18 e 35, mas a faixa entre 30 e 35 se destacou um pouquinho mais, seguido da de 24 e 29. A maioria com o ensino superior completo já, e alguma coisa ali para falar sobre o incompleto. Então, esses foram os percentuais que se destacaram. Em relação à renda dos sujeitos, a maioria entre 2.862 e 5.724. E aqui a gente já começa a falar dos resultados dos dados propriamente dito, tá? Na modelagem de equações estruturais, uma das primeiras partes que a gente realiza é a possibilidade de uma purificação do instrumento. Notem que o desconto, né, a promoção de vendas e a satisfação com o momento da equipe, ela teve uma diminuição nos itens, ou seja, nas perguntas. Então, antes eram 4, e aí passamos para 3. Por que isso? A variância extraída acabou sendo menor no caso do desconto, e no caso da satisfação, o alfa, confiabilidade composta e mais variância extraída foram prejudicadas. Então, fizemos a purificação, e depois da purificação, elas se comportaram de uma maneira mais positiva, o que deu o viés ali de continuidade. Dentro da validade discriminante, né, para calcularmos ali a correlação de R2 com os AVS, nós tivemos ali todos os valores abaixo dos que estão em negrito, né? Então, o que isso quer dizer? Quer dizer que podemos seguir sem fazer outros testes. E aqui nós chegamos
no teste do modelo propriamente dito, chamo atenção para vocês do seguinte. Bom, primeiro ponto, todas as hipóteses foram suportadas. Então, a impulsividade influencia na intenção de compra, a promoção de vendas influencia na intenção de compra, mas chama atenção para esse valor aqui, que é um valor bem considerável, 0,6 de coeficiente padronizado, que ressalta que a satisfação entre as outras relações se comportou de maneira mais forte. Ou seja, o sujeito, quando está mais satisfeito com o momento da equipe, tem a intenção de fazer as compras. E não é nem o preço. Então, esse é um ponto interessante. Então, os resultados obtidos estão em linha com o que a literatura ressaltou, com suporte para tudo. Importante ressaltar essa análise final que eu mostrei para vocês, que é o momento da equipe acabou tendo uma influência maior do que o preço mais baixo, ou as promoções de venda neste clube. Sugestões de estudos futuros. Uma sugestão aqui é trabalharmos como mediadores ou moderadores. Então, eu penso que a promoção de venda, ela acaba sendo um bom moderador entre as outras relações. Então, isso aqui acaba sendo uma boa para fazer próximos trabalhos, tá? E também dá para fazer alguma brincadeira ali entre os outros construtos. Então, por exemplo, as relações entre impulsividade e momento do time e impulsividade e promoção de vendas. Por fim, aqui estão as referências que nós usamos no trabalho. E deixo aberto para as questões e também para quem quiser, pessoal, entrar em contato conosco para ampliar essa pesquisa. Eu vou deixar meu e-mail aqui, porque eu penso que esse momento de apresentação de trabalho em congresso, ele serve muito para isso, para a gente alinhar e ampliar os trabalhos aí entre as universidades, né? De minha parte é isso, agradeço. Excelente, Marcelo, parabéns. Ruim é na apresentação online que a gente não tem como ouvir as palmas, né? Mas obrigado pela sua apresentação, Marcelo. Ele já deixou aqui o contato, marcelocurte@civale.br, e deixo aberto agora aqui para se algum participante queira fazer alguma pergunta. Vou dar a oportunidade a vocês primeiro. Enquanto ninguém, o pessoal está tímido ainda. Eu tenho mais, então vou começar fazendo algumas questões, Marcelo, mais para o entendimento, né? Afinal de contas, assim, a gente está num congresso, né? E aí a apresentação acaba nos mostrando a chama, mas a gente não conhece a construção de toda a fogueira, né? Como você disse, isso é um trabalho que foi oriundo de uma dissertação de mestrado. Não, eu falei dissertação, não, mas ela é monografia. Esse não era trabalho de conclusão, é uma monografia, isso. Poxa, muito legal um trabalho dessa dimensão aí dentro de uma tarefa de conclusão de curso, né? Tem uma perguntazinha em relação a esse momento que vocês fizeram, né, de validação do instrumento, né, com esses 22 sujeitos. Esses 22 também fizeram parte depois da amostra toda, não, né? Não, aí depois a gente exclui os sujeitos da amostra. Entendi. Os resultados encontrados ali, alfas bem considerados, a correlação que mostra ali a discriminância também foi bem interessante, e era mesmo essa hipótese esperada, né? Que o resultado encontrado era isso, é o que se fala, né?
Não se fala, mas eu achei que a promoção de vendas ia ser mais robusta, Ah, tá. entende? Porque o coeficiente padronizado dela ficou baixinho. Entendi. E você atribui isso a que especificamente? A talvez algum viés no processo metodológico do trabalho, ou da própria característica da amostra? Qual que é a sua interpretação? Eu acredito que esteja muito ligado ao viés do momento da pesquisa. Nós estávamos finalizando a pesquisa, a etapa de finalização das coletas, e era uma quarta-feira a etapa. E naquela quarta-feira tinha um jogo muito importante. Então, aquilo ali eu acho que deu uma puxada. Entendi. Porque talvez o time estivesse na expectativa a torcida estivesse na expectativa de uma vitória, e aí, em função disso, isso pode ter interferido, tá joia? Total. Só a título mesmo de tentar, acredito que vocês já discutiram isso, né? Tentar de colaborar aí uma coisa. Sendo assim, qual que seria o melhor momento, então, para aplicar essa pesquisa tentando eliminar esse tipo de viés? Na pré-temporada. Acho que a gente falou quase junto, né? E você acabou respondendo uma pergunta que eu ia fazer. Como é que estava o Grêmio nessa época, né? Você falou do jogo do dia. Estava bem. Estava num momento ali que a gente podia... A gente estava numa partida... se não me engano, era clássico. Era numa quarta-feira que tinha clássico ainda. Então, tá. E o time estava mais encaixado que o outro, então isso acaba... Entendi. Porque se você for levar para o lado mesmo da gestão aí, da venda, né? Das vendas e tal, né? Você praticamente dá um atestado de que o gerente de futebol não pode, o treinador estão enrolados, porque o resultado depende, o sucesso de mercado da venda depende especificamente, se você for analisar brutamente o resultado, depende especificamente do resultado. Porém, isso não inviabiliza, né, as promoções, né, que foi o que você falou aí, né? Acredito que não se pode trazer essa mensagem, né, porque você não parou de fazer as promoções. Não, por isso que a gente não bota nem como, não dá nem para levar num viés de conclusão, né, mas de uma consideração, porque se a gente for partir desse resultado, o técnico tem uma responsabilidade muito maior, como tu falaste, nas vendas de produtos do que o próprio diretor de marketing. Então, acaba tendo uma inversão de funções aí. Acaba tendo uma inversão, exatamente. Excelente, obrigado aí. O Ivan levantou a mão. Ivan. Não, só para comentar isso que vocês falaram mesmo, Marcelo e Dilson. Eu trabalhei em clube já e realmente era muito impressionante, assim, quando o time jogava em casa, o movimento da loja após a vitória do time ou a derrota, tipo, e dependendo da derrota a gente até falava para a moça, olha, o time tá tomando 3-0, nem abre a loja, fecha, deixa tudo quietinho lá, ou se ao contrário, se ganha de 3-0, abre a loja, e até diretor para ajudar a vender, porque o volume aumentava muito, então realmente tem muita essa demanda, né, depende muito É por aí, vai. Eu tive experiência aqui também, é por aí. Dia de jogo, até dependendo o momento, se o momento da equipe era muito ruim, até para evitar quebradeira e para evitar furto, alguma coisa assim. Não, exatamente. Tirava. Tinha jogo que a polícia mesmo falava, vocês não vão abrir porque vai dar problema, né? Realmente isso. Legal. Então, numa próxima já sabe, se tiver que evitar viés, faz na pré-temporada, antes de começar as contratações. Antes de começar as contratações, ainda tem isso, né? Excelente. Marcelo, muito obrigado pela sua contribuição aí. Obrigado, Gilson. Vamos passar, então, seguir em frente aqui com a próxima, o Ivan mesmo. Ivan, quer já experimentar aí sua apresentação? Sim, eu já vou abrindo aqui já. Só um minuto. Compartilhar.
Deixa eu ver se vai dar certo. Esquema. Tá aparecendo para vocês aí? Ela está no formato ainda do PowerPoint, ainda não está na tela toda. Sim. Agora eu tô colocando agora. Tá na tela toda agora? Ainda não foi. Ainda não. Não? Então, peraí, deixa eu... Para mim aqui ainda não. Peraí, deixa eu fazer fazer diferente aqui, só um minuto. Para quem está chegando agora, só para informar, a gente está iniciando aqui a segunda apresentação. Ivan Furegato Moraes. Aqueles que tiverem interesse em perguntas, pode. Agora ficou ótimo, Ivan. Podem levantar a mão. Podem levantar a mão ou então escrever no chat que eu reproduzo a pergunta, caso não queiram falar, tá? Fiquem à vontade. Ivan, contigo. Tá, Gilson, só por favor, quando tiver 5 minutos, pode falar, por favor, que eu vou estar com a tela diminuída, então você pode falar 5 minutos, por favor, que aí fica mais fácil para mim falando. Obrigado. Foi bom você ter me autorizado, porque eu fico com medo de atrapalhar. Mas não, pode falar. Tá autorizado. Não tem aquela de passar com a plaquinha lá no fundo, né? Dessa vez não tem. Dá, né? Boa apresentação, Ivan. Obrigado. Bom, vamos lá. Eu vou apresentar, então, eu sou o Ivan Furegato Moraes, eu vou apresentar o trabalho intitulado Análise dos Consumidores e da Qualidade de uma Competição de Futebol Regional, Profissional Regional do Brasil. Esse trabalho foi desenvolvido por mim, pelo Renan Barabanov, sob a orientação do professor Ari Rocco. A gente faz parte do LAGECOM, da Escola de Educação Física e Esporte da USP. Então, começando então, dados de 2019 da CBF indicam a existência de mais de 1.000 clubes, sendo 740 profissionais, e desses, apenas 128 disputavam campeonatos brasileiros, né? Primeira, segunda, terceira e quarta divisão. Historicamente, e aí se a gente analisar o histórico do futebol brasileiro, né, da indústria do futebol, a gente pode observar que as competições regionais, principalmente as estaduais, sempre foram relevantes, né? O futebol começou em nível estadual no Brasil, né? Depois, na década de 70, 80, que ele se torna um caráter mais nacional, né? Então, todo esse contexto era muito importante dessas competições estaduais, né? Só que a partir dos anos 2000, ali da primeira década dos anos 2000, houve uma redução da importância dessas competições estaduais e regionais com a valorização do Campeonato Brasileiro. Com isso, grande parte das equipes elas tiveram o segundo semestre, ali, o período de maio a dezembro, sem inatividade. E para manter essas equipes atuando, foram criadas as Copas Estaduais, que são competições de menor porte e menor relevância no cenário brasileiro. Dentre essas competições, aqui é para a Copa Paulista, que é um torneio organizado pela Federação Paulista de Futebol desde 99, voltado principalmente para clubes de médio e pequeno porte do estado. O objetivo dessa competição é manter a atividade desses clubes, gerando receita para eles, e além de garantir o emprego de funcionários, comissões técnicas e jogadores, e dar acesso para competições nacionais. Sendo que hoje em dia o campeão ele pode optar por uma vaga na Série C do Campeonato Brasileiro ou da Copa do Brasil, e a outra opção, não que ele escolher, vai para o segundo colocado. Participam, então, da competição clubes das 3 primeiras divisões do Paulistão, que não jogam o Campeonato Brasileiro, além de equipes B, que seriam os times juvenis, sub-20, sub-23 de algumas equipes, além de equipes, e sendo que isso faz com que tenha equipes de nível técnico diferente. Então, por exemplo, você tem uma equipe B de um grande time de São Paulo, você tem um time do interior que tem um porte maior, que está jogando ali porque não conseguiu uma vaga na Série D, enquanto você tem um clube da terceira divisão que brigou para cair, mas está jogando na mesma situação. Então, você tem equipes de realidades diferentes, o que faz com que diminua a competitividade e a atratividade da competição, né? Aí, entrando especificamente na Copa Paulista, em 2019, ela foi realizada entre junho e novembro, em 5 fases eliminatórias formadas por 24 clubes, sendo 5 clubes do interior do estado e 9 da região metropolitana de São Paulo. São esses que vocês podem ver na imagem, para vocês terem uma ideia da distribuição no estado. Foram realizadas, nessa edição de 2019, 198 partidas, que é um ponto preocupante da competição, com uma média de 766 pessoas por jogo, sendo que o clube que teve maior média teve 3.442 pessoas e o menor apenas 33 pessoas no jogo, né? E aí,
de uma forma geral, se a gente considerar essas competições regionais, estaduais e de pequeno porte, elas são relevantes em todo o mundo, sendo a base do sistema esportivo e responsável pela formação de grandes atletas e grande número de atletas em todo o planeta, né? Internacionalmente, a gente identificou diversas pesquisas que buscam analisar a qualidade e compreender os fatores motivacionais dos consumidores, então é um tema de pesquisa relativamente recorrente, sendo que no Brasil, apesar da relevância social e econômica dessas competições estaduais, né, das chamadas Copas estaduais, esse tema ainda ele é um pouco abordado, principalmente na análise dos consumidores, né, das pessoas que acompanham essas competições. E aí, a partir disso, a gente chegou aos objetivos da pesquisa, que foi entender e analisar os torcedores que acompanharam e frequentaram jogos da Copa Paulista de 2019, para compreender os hábitos de consumo desses consumidores, né, também torcedores e consumidores, com relação ao campeonato da Copa Paulista, analisar e identificar como eles percebiam a qualidade desse campeonato e os aspectos que eles achavam que deveriam ser melhorados nessa competição. Metodologia, né? Foi realizada uma pesquisa descritiva, aplicativa e de abordagem quantitativa pelo método Survey. O questionário, ele foi baseado no questionário chamado Escala de Motivos para Comparecimento. Esse questionário foi elaborado por Carvalho e outros em 2013 e 2014 e traduzido para o Brasil pelo professor Ari Rocco Júnior e pelo Leandro Mazei em 2018, além de uma pesquisa que foi realizada pela Federação Paulista em 2018. Inclusive, aqui é bom pontuar que essa pesquisa que eu estou apresentando, ela contou com o apoio operacional da Federação Paulista, que nos permitiu acesso aos clubes e, enfim, passou algumas informações. Então, a gente também teve um apoio institucional deles, além do acesso a essa pesquisa anterior. O questionário, ele abordou 4 pontos, então, a característica do consumo, né, como as pessoas consumiam o campeonato, as percepções sobre a qualidade, os itens a serem aperfeiçoados e o perfil socioeconômico dos respondentes, né. A amostra foi obtida de forma não aleatória e não probabilística, os dados foram coletados entre junho e novembro de 2019, através de um formulário no Google Forms e durante uma partida que a gente fez uma aplicação de campo mesmo. Os critérios de inclusão para análise, né? O respondente deveria ter acompanhado a competição, era a primeira pergunta, principalmente no questionário online, se a pessoa não acompanhou, elas foram eliminadas, essas respostas, e os dados foram analisados por meio da estatística descritiva e através da análise fatorial exploratória, principalmente com relação à qualidade, né? A percepção de qualidade. Entrando nos resultados, como eu disse, né? A gente eliminou, então, quem falou que não acompanhava a competição. Então, das 362 respostas, ficaram 342 que formaram a amostra do que foi analisado, né? Inicialmente, os respondentes caracterizavam como majoritariamente homem, 92%, um número bem elevado de homens, de respondentes. A idade média era de 36 anos. A maioria era do estado de São Paulo, que era, de certa forma, esperado, a grande maioria, né, 96%, porque a gente está falando de uma competição do estado, né? Os torcedores foram identificados de 34 clubes diferentes, sendo que desses 34, 20 clubes disputaram a competição. A competição teve 24 participantes, e sendo que torcedores de 20 responderam. A maioria desses torcedores havia completado ensino superior, 45%, seguido pelos que tiveram ensino médio ou especialização em MBA, e por fim, 56% das pessoas tinham uma renda familiar acima de R$4.000, uma renda considerada alta se a gente considerar a realidade do país, enfim, e alguns indicadores, né? Entrando com relação ao consumo específico da competição, foi percebido um elevado conhecimento da competição. 90% afirmou saber quais eram as premiações, eu citei lá, porque o campeão ele pode escolher 2 competições, isso é meio confuso de uma forma geral. E quase 80% das pessoas souberam identificar, olha, se ele ganhar ele vai escolher isso, ele pode escolher essa competição, aquela, então as pessoas realmente conheciam detalhes da competição, um detalhe mais técnico, né? 78% aí identificaram que acompanhava a competição por meio de comunicação online para se informar, especialmente os oficiais da federação e dos clubes. E aí um dado interessante é que meios tradicionais como televisão e jornais eram pouco utilizados, de uma forma geral, o que corrobora com a literatura quando se trata de pequenos e médios clubes do Brasil, né, que são um pouco negligenciados pela mídia tradicional, né, então acaba se recorrendo à mídia online. O uso de redes sociais e de grupos de WhatsApp também foi identificado como uma forma muito comum de consumo da competição, com a criação de comunidades virtuais. Então, e a gente até usufruiu disso para conseguir as respostas. Muitos grupos em Facebook e tal, muitos grupos a gente conseguiu respostas por ali, por sinal.
E 83% iam frequentemente aos jogos, com uma média de jogos de mais de 6 jogos assistidos por pessoa. Esse número ele é relativamente alto se a gente para pensar que cada time teve no mínimo 5 jogos em casa e no máximo 13, que foi o caso do time que chegou à final. Então, pelo menos, se a gente considerar assim, pelo menos nos jogos da primeira e da segunda fase, a maioria das pessoas que puderam foram. Então, é um número relativamente interessante dentre os respondentes, né? 55%, e aqui é uma informação também bem interessante, compravam os ingressos apenas antes da partida, na bilheteria. Ele chegava alguns minutos antes e comprava. Apenas quase 13% eram sócios, só um número que a gente considerou baixo, e o uso de canais de compra, ou seja, comprar por um site, pelo celular, mobile, ou o que for, só uma pessoa citou isso, dos 342. Então, é um meio ainda não utilizado. As pessoas ainda usam a forma tradicional de comprar antes do ingresso, antes da partida, né? E essa compra na hora, antes, é muito justificada pelo baixo público, né? Então a pessoa sabe que não vai ter um público muito grande, não vai ter fila, então ela pode comprar ali. Mas isso causa problemas estratégicos e operacionais. O organizador do evento ele não sabe quantos públicos ele vai ter, quantas bilheterias ele vai ter que abrir, quantas coxinhas, pipoca ele vai ter que ter à venda, porque fica essa lacuna ali sempre aberta, né? De não saber, porque o consumo é muito em cima da hora, né? Aí outro ponto também questionado, a ida aos jogos se mostrou uma atividade entre amigos, 29% ia com amigos, ou solitária. E esse ponto de ir sozinho contraria a grande maioria dos estudos que tratam desse consumo, né, principalmente competições de menor porte, porque normalmente é indicado que ele vai com família ou com amigo, mas aqui a gente percebe que as pessoas, parte das pessoas vão sozinhas nesses jogos, né? E 97% dos respondentes pretendiam continuar acompanhando a competição, que é um número bem elevado se a gente parar para pensar, né? Com relação à qualidade mesmo. Para a gente medir a qualidade, a gente selecionou apenas as pessoas que afirmaram que iam nos jogos. Então, dessa forma, a gente tirou 77 respostas e ficamos com 285 pessoas para análise. No geral, a competição foi analisada como regular, com uma média de 3,28%, uma média de 0 a 5, então essa foi a escala, uma escala Likert, né? De 1 a 5, desculpa. De 1 a 5, a média foi 3,28, sendo que chama a atenção que bons e ótimos foram 41% das respostas, enquanto péssimo e ruim, 14%. Então, ela é regular com uma tendência positiva, podemos dizer assim. Dos 22 itens sobre a qualidade, 13 foram considerados na análise fatorial, porque os demais tiveram carga fatorial cruzada ou baixa. E a análise fatorial gerou um modelo consistente, com bom nível de adequação e significante. Com isso... Temos 10 minutos já, Ivan, perdão. Perfeito. Com isso, o modelo gerado, então, a gente teve 5 fatores que explicaram 76% da variância identificada, com todos os fatores com alfa de Cronbach aceitável. Os fatores identificados foram, o primeiro foi com relação à segurança dos jogos e a forma de aquisição dos ingressos, ele explicou 15,86% da variância. O segundo, sobre a comunicação e principalmente a transmissão dos jogos online, realizada pela televisão da própria Federação Paulista, no canal online deles, com 15,36%. O terceiro, o nível técnico da Copa Paulista e a atmosfera no estádio, 14,25%. Na sequência, a estrutura dos estádios, principalmente a questão de conforto e limpeza. E, por último, como o fator menos identificado, mas menos responsável pela qualidade percebida, foi a alimentação e entretenimento do jogo, com 11%. Basicamente, pela pouca diferença dos 3 primeiros itens, a gente pode falar que esses 3 é que realmente interferiam na qualidade. Então, a qualidade percebida estava ligada à segurança e à forma de compra de ingresso, a comunicação e a transmissão dos jogos oficialmente pelo canal oficial da federação, e a parte técnica e a atmosfera do estádio. Entrando no último ponto de análise, com relação à qualidade da Copa Paulista, de uma forma geral, ainda na qualidade, né? De uma forma geral, alguns itens não foram considerados relevantes na análise fatorial, então não foi considerado relevante a cobertura da imprensa, o horário do jogo, o preço dos ingressos, a qualidade da arbitragem, a forma de acesso e as condições de hospitalidade. Ou seja, esses elementos que eu citei, eles não fizeram diferença na análise fatorial para a qualidade percebida pelos torcedores que participaram da pesquisa, né? Os resultados, então, divergem de alguns trabalhos com relação aos aspectos técnicos, porque esses autores, eles indicam
que a qualidade técnica é fundamental, é o principal elemento para a presença e para a qualidade de uma competição. Já a gente percebeu que na Copa Paulista não, ele era o terceiro elemento de importância, não era o principal. E, com o outro lado, os resultados também se aproximam de alguns resultados que indicam a importância da estrutura do estádio, a questão do entretenimento e do ambiente, como pontos relevantes para a qualidade da competição percebida, né? Entrando nos itens a serem melhorados agora, a gente perguntou, então, uma série de opções de itens. Os itens mais citados que deveriam ser melhorados é aumentar na mídia e na imprensa, de uma forma geral, a exposição do campeonato e dos clubes, seguido pela liberação das bebidas alcoólicas, ou seja, cerveja, poder beber e vender e beber cerveja, diminuir os ingressos e melhorar as condições dos estádios. Menos citado, eu destaco, contratar bons jogadores e acessibilidade. Acessibilidade, no caso, é estacionamento, como a pessoa chega, transporte público, o acesso ao estádio mesmo, de uma forma geral, que são itens considerados não tão importantes, né, para o torcedor. Destaque, então, aí para a liberação de cerveja, para bebida alcoólica, é algo que eles queriam, que eles pediam bastante, os torcedores, de uma forma geral, e é um ponto também desejado por alguns gestores dos clubes, inclusive com ações judiciais para buscar essa liberação, né? Uma lei que proíbe isso em São Paulo, e é uma briga entre os clubes e o governo com relação a isso, né? Os resultados também, eles concordam com os resultados de Fagundes, com relação à importância da estrutura do estádio, mas difere com relação ao entretenimento e acessibilidade. Aí, nos parece que, por ser um campeonato com poucos torcedores, chegar ao estádio não é um problema, estacionar o carro não é um problema, entendeu? E o entretenimento, as pessoas entendem que é uma competição menor, então isso também é entendido ali. E já comparando com Chaves, as semelhanças com relação ao custo dos ingressos, né, necessidade de abaixar e a infraestrutura. Já entrando nas considerações finais, a maioria, então, dos respondentes acompanhava frequentemente o campeonato e conhecia seu regulamento. A média dos jogos frequentados foi relevante, mas o limitado uso dos canais digitais de compra e a baixa quantidade de sócios são poucos a serem melhorados pelos clubes, né? São potenciais para ser trabalhados. A ida aos jogos ocorre de forma solitária, o que contraria a literatura, sendo sugerido ações para atrair famílias e tornar uma experiência mais familiar, um ambiente mais atrativo para crianças e mulheres, principalmente. Além disso, o campeonato foi avaliado como regular, com uma tendência positiva. Os principais fatores são aqueles que eu citei: a segurança e a facilidade de compra, a comunicação online da federação e dos clubes, e as opções de alimentação e entretenimento e a estrutura são considerados menos relevantes, porque muito em relação ao porte da competição, a gente percebeu e identificou muito também na pesquisa que a gente fez no estádio, que as pessoas entendiam que aquela era uma competição menor, uma competição secundária, então ele não esperava um estádio de Copa do Mundo, ele não esperava um show do Super Bowl no intervalo, ele não esperava que ia ter uma super alimentação ali, opções, ele já conhecia aquilo, até por dar a entender que era um público mais frequente que estava nesses jogos, né, dessa competição. Os principais itens a serem melhorados, então, eram a comunicação e divulgação do campeonato, a liberação da cerveja e redução dos preços, e aqui é curioso que os preços dos ingressos variavam em torno de 5 a 10 reais, as pessoas queriam que eles baixassem mais de preço ainda, então a gente beira quase com a gratuidade em alguns momentos aí de sugestões, e já os itens menos relevantes indicam esse entendimento que eu citei, que é da realidade da competição, né? Como implicações, eu vou citar rapidamente, implicações teóricas, então, contribui para entender essas competições regionais, estaduais de médio e pequeno porte e estimula novas pesquisas sobre o tema, sobre essas competições que, de certa forma, são negligenciadas no Brasil pela academia, né? E como parte prática, ele gera uma série de informações para os organizadores e para os clubes, né, revelando comportamentos, desejos e os fatores que podem fazer esse público aumentar e ir nessas competições, né? Por fim, já como limitações, a gente teve um pouco de... Ivan, já deu o seu tempo. Um grande desequilíbrio, então, entre a quantidade de respondentes. Alguns clubes tiveram muitos e alguns não tiveram nenhum da competição, e por ter sido uma realidade específica, a gente tem que ter cuidado na hora de extrapolar os dados, e como pesquisas futuras, ampliar, então, com outros atores da competição, ouvindo técnicos, treinadores, enfim, outras pessoas ligadas ali, e aplicar em outras competições, em outros períodos de tempo também, para a gente poder ter uma base de comparação. Basicamente é isso, essas são as referências. Muito obrigado, Dilson. Acho que eu não passei muito. Se eu passei, desculpa. Não, a gente agradece, Ivan.
pela sua apresentação. É notório que é um trabalho extenso e com muita informação, né? Muita informação interessante. Passou um pouquinho, mas a gente compensa aqui nas perguntas. É uma pena por um lado, mas é tanta informação que eu acabei permitindo que você fosse também um pouco mais. Informações relevantes. Queria abrir agora a pergunta, se alguém da assistência aí tiver alguma pergunta, por favor. Vamos explorar aí esse trabalho tão rico aí de informações. Vamos conhecer um pouco mais. Se alguém tiver alguma pergunta. Deixa meu e-mail também, se alguém tiver interesse na pesquisa, porque a gente fez a pesquisa e já submeteu ela para uma revista, estamos aguardando o retorno da publicação da pesquisa completa, mas se alguém quiser mais informação, detalhes, está aí o e-mail, e enfim, Eu queria te dar os parabéns, Ivan, acho que o Ivan colocou aqui eu vi que tinha uma mensagem no chat aqui, mas é você que colocou o seu e-mail. Eu queria dar os parabéns, trabalho muito interessante, de um nicho que, apesar, como na sua introdução você disse que perderam impacto aí dentro do cenário do futebol, né, as competições regionais, estaduais, mas né, ainda alimentam muita paixão dentro do contexto e até mesmo alguns interesses, como você citou aí, de equipes que estão nessas outras competições a nível nacional, mas que utilizam essas copas para poder desenvolver jogadores, avaliar os jogadores, fazer equipes B, assim por diante. Pode falar. Não, e é interessante que assim, essa foi uma parte da pesquisa. A gente teve uma outra parte que a gente viu a qualidade a partir do treinador e do técnico do treinador do clube. A gente entrevistou essas pessoas, né, também, teve essa outra recorte. E assim, a gente vê que é muito importante para essas pessoas a questão da manutenção do emprego, dela poder estar trabalhando no segundo semestre, estar ganhando um dinheiro, estar alimentando a família. Então, às vezes, a gente foca muito Série A do brasileiro, Série B, e esquece que tem essa base ali de pessoas que precisam ganhar seus R$1.000, R$2.000 por mês para estar sobrevivendo, entendeu? Então, é também um pouco de mostrar que existe esse outro mundo do futebol, né? E que para alimentar isso precisaria dessas sugestões que vocês colocaram aí, né, para melhorar a qualidade do público e dos consumidores, né, precisa-se realmente de pesquisas como essa para poder estimular aí os gestores, no caso aí, um ponto que você colocou, a transmissão dos jogos, né, 15%, né, já é um grande avanço, né, via Federação Paulista. Mas a otimização disso ainda poderia facilitar ainda mais receitas que poderiam alimentar ainda mais esses profissionais, né, essas pessoas ligadas a esse período. Queria fazer uma perguntinha assim, rápida de metodologia, coisa rápida mesmo. Claro. Vocês têm intenção depois de aumentar esse grupo de avaliados e, quem sabe, propor uma análise fatorial confirmatória no futuro? Então, é uma ideia, porque como eu citei, Dilson, a gente fez esse campeonato, essa pesquisa, até com certo apoio da Federação Paulista, principalmente no acesso, tá, um pouco até com eles. A ideia, a gente está tentando retomar o contato com eles, até o professor Ari está aqui na sala, eu vi ele aparecendo aqui, a ideia é até retomar esse contato e manter mesmo, dar uma continuidade nessa pesquisa, até para isso mesmo, para fazer uma confirmatória, para a gente poder ver mais detalhes, e ter mesmo uma série histórica de dados, para entender se diferencia ou não esse consumidor, enfim. Porque uma coisa que a gente percebeu também, é uma competição que tem muito potencial, principalmente no interior. Tem muita rivalidade entre os clubes. Então, por exemplo, você tem Rio Claro, tem Velo e Rio Claro. Eles são clubes que eles jogam competições diferentes no Campeonato Paulista. Mas quando chega na Copa Paulista, eles disputam o mesmo grupo na competição. Então, eles se igualam ali. Então, movimenta mais a cidade do que o próprio Paulista. Então, é uma competição que tem muito potencial a ser explorado, né? Excelente. Muito bem. Assim, aqui em Minas Gerais, né, eu não tenho conhecimento, não sou da área do futebol especificamente, não sou da área do esporte, a gente acompanha, eu não tenho conhecimento de tipos de copas como essa, realizadas no futebol. Até aqui em Juiz de Fora mesmo, temos algumas equipes que vivem de campeonato mineiro e possibilidade de acesso aos campeonatos nacionais. Quando há, se estende a vida útil dessas equipes. Quando não há, ficam lá paradas esperando a oportunidade de um novo campeonato mineiro, que é onde eles conseguiriam classificar. Excelente, parabéns, Ivan, pelo trabalho. Deus. Obrigado por compartilhar conosco. Tá?
puder, eu vou passar para a próxima avaliação. Roger está aí, já preparado? Quiser já... Estou aqui, sim. Aí. Eu acho que o professor Ari, ele levantou a mão, não foi? Olha, boa tarde a todo mundo. Na realidade, é só para o Ivan falar que a pesquisa, na realidade, ela foi feita por demanda, foi uma solicitação da Federação Paulista de Futebol. Então, a federação nos solicitou, né, na verdade. A federação nos solicitou e nós fizemos todo o desenho da pesquisa para eles. Perfeito. Obrigado, professor, pela colaboração. E desculpa, eu não vi a mão do professor levantar. Estava aqui na troca de layout. Perdão. Muito obrigado pela informação aí. Roger, então, vamos... Se quiser colocar... Vocês estão vendo? Perfeito, Roger. Perfeito? Beleza, me escutam bem? Sim, pode ficar à vontade, a fala é sua. Beleza, obrigado. Bom, então esse é o título do trabalho, que na verdade é um recorte da minha dissertação, que eu apresentei há exatamente um mês, na Escola de Educação Física e Esporte, da USP. É uma das fases da minha pesquisa como um todo, foram 4 fases. Então essa aqui é a fase dos sorteios, da Copa Libertadores e da Liga dos Campeões. Foi feito por mim, Roger Luiz Brinkmann, e com orientação do professor Ari José Rocco. Bom, a gente está vendo um crescimento grande do futebol na indústria do esporte, principalmente nos últimos 20 anos. Obviamente, com a pandemia, deu uma segurada nesse crescimento, mas a gente sabe do potencial que o futebol tem como um produto. E esse crescimento na indústria do esporte fez com que a gestão do esporte, que era feita de maneira amadora, até os anos 90, por aí, se tornasse profissional, ou em teoria deveria ser profissional. E uma gestão eficiente, profissional, a comunicação é fundamental para isso acontecer. Então, esse estudo aqui, ele estuda, na verdade, a comunicação em entidades esportivas. E o que mais me incomodava era a questão da discrepância do futebol sul-americano e europeu, que está crescendo ano a ano, e a gente tem que identificar quais são esses motivos, né? Não só o econômico, obviamente, o econômico é muito forte, mas será que é só isso? Então eu resolvi pesquisar. O objetivo desse trabalho foi identificar, analisar e comparar as estratégias de comunicação integrada das entidades Conmebol e UEFA, quanto aos seus principais produtos, Copa Libertadores e Liga dos Campeões, através das páginas oficiais do Facebook de ambas as entidades, durante o sorteio da fase de grupo das competições 2020, da Libertadores, 2019 e 2020 da Champions League. Bom, esse aqui é o referencial teórico, não só, né, mas esses são alguns dos principais, né, então eu defini os conceitos de entidades esportivas a partir do Sheila Durai, de produto esportivo pela Pitts Stotler, comunicação digital pelo professor Paul Pedersen, o modelo de comunicação organizacional integrada da professora Margarida Kunsch, que eu vou explicar um pouco melhor no próximo slide, o modelo de comunicação estratégica específica do esporte do Paul Pedersen também foi utilizado como referência, mas não tanto quanto o da Kunsch, e o conceito de Facebook, né? Esse aqui é o modelo de comunicação organizacional integrada, criado pela professora Margarida Kunsch, da Escola de Comunicações e Artes da USP. É um modelo que é um mix da comunicação institucional, mercadológica e interna. Tá? Ele foi desenvolvido em 2003 e é para organizações de qualquer setor, empresas de terceiro setor, inclusive organizações esportivas. O primeiro a utilizar esse modelo no esporte foi o professor Ari Rocco, em 2015, no relatório de pós-doutorado dele, que ele comparou 8 clubes europeus, a comunicação de 8 clubes europeus e 8 clubes brasileiros a partir desse modelo. Tá? Então, a gente tem a comunicação institucional e mercadológica, que é para o público externo, e a comunicação interna para o público interno da organização, que não foi estudada nesse trabalho. Então, a comunicação interna não foi, a institucional e mercadológica, sim. Antes de explicar o método em si, eu acho que é importante explicar como que foi feita a coleta de dados, tá?
Então, foi realizado um levantamento dos dados durante 15 dias em ambas as páginas, na Conmebol Libertadores e na UEFA Champions League, tá? Durante os sorteios, né? O sorteio da Copa Libertadores 2020 aconteceu no dia 17 de dezembro de 2019. Então, eu comecei a levantar os dados da página no dia 10 de dezembro e fui até o dia 24 de dezembro. Com isso, a gente tem uma ideia de como é que é a comunicação desse produto, né, da Copa Libertadores através do sorteio, durante esse período, 7 dias antes, no dia e 7 dias depois. A mesma coisa com a Liga dos Campeões. O sorteio da Liga dos Campeões 2019-2020 aconteceu no dia 29 de agosto. Eu comecei a coleta no dia 22 de agosto e fui até dia 5 de setembro. Então, como é que foi feita essa coleta? Então, digamos assim, começou no dia 10 a coleta. No dia 12, eu comecei a coleta no dia 10. Então, eu dava um tempo entre 24 e 48 horas para coletar esses dados para ter uma repercussão das publicações. Tá? E aí, quais foram os critérios para análise de dados? Né? Bom, é uma pesquisa qualitativa, um estudo de caso interpretativo. Os critérios, então, tipo de publicação. Que tipo de publicação? É imagem? É foto? É vídeo? Entre outros. O número de publicações daquele período analisado de 15 dias. Número de curtidas de cada post, número de comentários, número de compartilhamentos. E aí entra o referencial teórico da professora Margarida Kunsch, das postagens mercadológicas ou institucionais. Como é para o público externo, ou é uma postagem mercadológica ou é uma postagem institucional. O total de postagens patrocinadas e a publicação com a maior repercussão daquele período analisado. Alguns resultados aqui. Então, o total de publicações do período analisado da página da Conmebol Libertadores foi de 199, desses 15 dias. Da Champions League foi de 164. E aí a gente vê a média de curtidas, comentários e compartilhamentos muito maior da página da UEFA. E eu vou explicar um dos motivos para isso acontecer logo em frente. O interessante é que as postagens institucionais são maiores nas duas páginas. 78,89% na Conmebol Libertadores e 85,36% da Champions League. E as publicações pagas, nesse período de 15 dias, foram poucas, em ambas as páginas. 2 apenas aqui da Conmebol, foram da Amstel, e 5 da Champions League, 4 do PlayStation e 1 da Adidas. A publicação com a maior repercussão foi então, da Conmebol Libertadores, a imagem de todos os grupos da Copa Libertadores 2020. Então, estava lá, grupo A, grupo B, grupo C, D, com todos a imagem, o escudo dos clubes, né? E aí postaram isso, foi a que mais teve repercussão, em número de curtidas, comentários e compartilhamentos, como vocês podem ver. E essa é uma postagem institucional de caráter de jornalismo empresarial. Por quê? Ela está informando o público. Ela mesmo, não por um outro canal de comunicação, a própria Conmebol está informando o público que esses são os grupos da Copa Libertadores 2020. Da Champions League, foi aquele vídeo famoso da conversa entre o Messi e o Cristiano Ronaldo durante o sorteio, exatamente no dia do sorteio, né? Então, seguindo o critério da professora Margarida Kunsch, é um modelo institucional de marketing cultural. Por que marketing cultural? Porque o Messi e o Cristiano Ronaldo, durante vários anos, e isso está começando a cair um pouco agora, eles foram a imagem da Champions League, entendeu? A imagem cultural da Champions League durante mais de 10 anos, né? Então, tiveram mais de 270 mil curtidas, mais de 17 mil comentários e mais de 46 mil compartilhamentos dessa conversa entre o Messi e o Cristiano Ronaldo. De maneira geral, a gente vê que tem mais semelhanças em relação às postagens institucionais. As duas páginas focam mais em postagens institucionais, e aí tem alguns motivos, né? Em questão de criação, fortalecimento de imagem, ou então redefinição de imagem,
né? E aí eu vou explicar o porquê que a UEFA tem mais curtidas, mais comentários, mais compartilhamentos. Reparem no número de seguidores das duas páginas. Isso foi quando eu coletei os dados. Da Conmebol, 4.760.291 seguidores, e da UEFA, 65.981.024 seguidores. Hoje, essa diferença ela já diminuiu, a Conmebol está com um pouco mais de 10 milhões, e a UEFA está com mais ou menos 70 milhões. Mas na época a diferença era muito grande. Então, isso explica o porquê tem mais alcance, mais curtidas, mais comentários na página da UEFA. Bom, em relação às considerações finais, apesar de diferenças econômicas, históricas, culturais e tal, durante essa fase da competição, que é do sorteio, tiveram mais semelhanças do que diferenças. As estratégias de comunicação de ambas as entidades no Facebook, né? Para estudos futuros, a gente propõe estudar no Instagram, LinkedIn, no Twitter, a comunicação nessas redes sociais, além do site, né? Por uma tese de doutorado mesmo, eu sugeria estudar todas as redes sociais e o site das entidades para ver como é que é a comunicação de maneira geral mesmo, mas isso leva muito tempo, só uma tese mesmo de doutorado. Implicações teóricas. A gente vê que a área da gestão do esporte, principalmente no Brasil, ela é recente, então, quanto mais pesquisas, obviamente, de qualidade, melhor para a área. Essa é uma pesquisa, inclusive, foi publicada essa semana na revista de Gestão e Negócios do Esporte. E a comunicação, como uma sub-área da gestão, a comunicação organizacional, ela ainda está se desenvolvendo, né? A gente tem muitas pesquisas no marketing, nas finanças e tal, nos aspectos de igualdade de gênero e tal, mas na comunicação ainda não está tão desenvolvida. Então, essa pesquisa, ela traz contribuições teóricas nisso, até para a criação de novas metodologias de observação, teorias de redes sociais que ainda estão em construção, né? Implicações práticas, a gente pode utilizar esse modelo de comunicação e organização integrada para a criação de um planejamento estratégico de comunicação, por exemplo, que as organizações elas precisam ter um plano de comunicação. Então, esse modelo que foi utilizado nessa pesquisa, ela é um suporte muito grande para as organizações terem um norte de como comunicar os seus produtos, né? E outra que a pandemia fez com que a comunicação tivesse uma importância cada vez maior, né, vital, fundamental, hoje em dia. Essas são algumas das referências, não todas, obviamente, e eu deixo aqui o meu contato, meu e-mail e o LinkedIn. Certo? Excelente, Roger. Parabéns aí pela apresentação. Muito obrigado por compartilhar um trabalho. Eu que agradeço pela oportunidade, na verdade. Não, primeiramente, parabéns, né? Há um mês que você falou que defendeu a dissertação, né? Isso, no dia 12 de fevereiro desse ano. Tá bem. Para lá, um mês certinho, parabéns. Trabalho bem robusto e bastante informação relevante num momento onde, como você terminou dizendo aí, onde essas estratégias de comunicação tornam-se cada vez mais evidentes e necessárias, né? Abrir para perguntas. Se alguém quiser fazer alguma pergunta. Estou vendo que eu estou sendo posto à prova aqui do meu conhecimento sobre gestão, cara. O pessoal está meio inibido. E não é muito. Alguém? Tá bom. Mais uma vez, vou iniciar aqui algumas considerações. Um trabalho dessa magnitude precisa, pelo menos é preciso mais informações, né, para a gente aprender mais, né? Achei muito interessante a
a estratégia que vocês estabeleceram para a coleta de dados, né? Até a sua opção aí, inclusive, de antes de falar do processo metodológico, né, em si, propriamente dito, colocá-la aí. Isso foi uma proposta que vocês desenvolveram, estabeleceram, ou também já seguiu algum outro tipo de estudos, mesmo tendo poucos nessa área, para vocês se basearem? Então, a gente partiu do pressuposto do protocolo de observação do professor Ari, que ele criou no relatório de pós-doutorado dele, que ele analisou os sites. Mas a gente achou interessante, pelo crescimento das redes sociais, além de observar e analisar os sites, alguma rede social. E aí a rede social escolhida foi o Facebook por 3 motivos. Por ela ser a maior do mundo, com 2,5 bilhões de usuários, por ela ser a mais longeva e estável, ela está aí desde 2004, e por ela transmitir a Copa Libertadores de 2020 e a Champions League 2019 e 2020. Ela começou naquele ano a transmissão pelo Facebook. Então, o Facebook foi utilizado, foi escolhido por esses motivos, né? E o protocolo a gente criou, a gente desenvolveu, a gente achou importante analisar aqueles critérios, para ter uma ideia de como que é a comunicação das entidades. Olha, você respondeu mais do que eu perguntei, mas me ajudou muito, porque, poxa, vou até quebrar um pouquinho o gelo aqui, né? O pessoal fica muito dizendo, hoje Instagram, quem não usa Instagram, não sei o que e tal, mas você falou 2 coisas aí que eu agora vou usar quando me cobrarem. Falar assim, você usa mais o Facebook que o Instagram. Poxa, é a maior plataforma, né? De todas. A mais longa, que tem em atividade por maior tempo, né? Isso. E por mais que as pessoas deem mais atenção, talvez, a outras, né? Ela permanece, né? Vamos dizer assim, né? E a opção de vocês foi muito bem justificada aí, e eu não sabia desse detalhe dela ter transmitido, né? A competição, então aí, mais um motivo, né? Mais um excelente motivo. Parabéns. Enquanto eu estou aqui, gente, eu só estou dando oportunidade para vocês perguntarem, tá? Acho que tem alguma coisa escrita no chat aqui, deixa eu ver. Parabéns, Roger, muito interessante o trabalho. Roger, como a pandemia, Marcelo Fadori Soares Palhares, como a pandemia interferiu na sua coleta de dados? Então, para a dissertação, ela interferiu na última fase, que foi na final da Champions League, mas para esse trabalho não influenciou, porque não havia começado, né, a pandemia. Então, para esse trabalho não influenciou em nada. Bom, aí eu já vou entrar na minha dissertação, né, porque a final da Champions League, a coleta de dados aconteceu durante a pandemia, né, foi sem público nos estádios já, então teve maior repercussão nas redes sociais. Claramente, os números são muito maiores, né, da coleta de dados da final. Então, a gente já esperava isso, né. Excelente. Mais alguém? Olha, eu aprendi muito com o seu trabalho, Roger. Muito interessante. Que bom, professor. Já faço o coro aí que você fez, de que para estudar mais aprofundadamente esse assunto, uma tese de doutorado. Se fosse por mim, já estava aprovado. Legal. Parabéns aí. Vamos passar para a próxima. Se mais alguém quiser fazer alguma outra pergunta. Excelente. Ok. Próxima apresentação, então, da Ana Carolina Bergamin Valério. Ana Carolina está aí? Eu estou. Está me ouvindo? Estou te ouvindo bem, Vou colocar aqui. Ana, tá joia. Tá aparecendo aí para vocês? Tá aparecendo. Só para dizer a Denise, que no início eu não fiz a Denise Costa, aparece para mim. Denise está aí, né, Denise? Para a próxima apresentação, né? Só se manifestar. Eu estou te vendo já aqui no grupo, mas tá bom. Beleza, Denise. Maravilha. Obrigado. Vi agora no chat aqui. Então, vamos agora para a apresentação da Ana Carolina
Pergaminho Valério. Beleza? Boa tarde, meu nome é Ana Carolina, eu sou nutricionista e graduanda no curso de Ciências do Esporte pela Unicamp e na Faculdade de Ciências Aplicadas. Eu faço parte do grupo do Esporte MEP e o meu trabalho foi uma iniciação científica que contou com o apoio do CNPq sobre os fatores motivacionais na prática de corrida de rua. O meu orientador foi o professor Leandro Carlos Mazei e o professor Evandro Cassiano de Lázari. Então, eu vou começar um pouquinho falando da história da corrida de rua, né? Que ela começou a ser difundida aí no século XVIII, na Inglaterra, e ela ganhou de maior destaque através de 2 eventos, que foi a Maratona Olímpica e o Jogging Boom, que propagava a corrida aí como um meio de busca pela saúde e pelo lazer. Então, nos últimos anos, a corrida ela se tornou cada vez mais popular, tanto no Brasil quanto no mundo, havendo então um aumento aí significativo, tanto do número de eventos quanto no número de praticantes. E a gente vê que, de acordo com o Deloitte, a corrida é a segunda modalidade mais praticada aqui no Brasil. Então, existem diversos fatores que podem influenciar aí na prática de corrida de rua, e dentre eles podem ser citados alguns como a manutenção ou melhora da saúde, a estética, o bem-estar corporal e psicológico, o prazer e a redução do estresse e da ansiedade. Uma vez que a motivação, então, é um aspecto fundamental para a compreensão da prática de corrida de rua, então a gente foi proposto um projeto de pesquisa que tem como objetivo compreender as 6 dimensões motivacionais na prática de corrida de rua estipuladas por Bob Norte. E quais são essas 6 dimensões? Então, seria, primeiro, o controle de estresse, que ela avalia o nível em que as pessoas utilizam a atividade física como uma maneira de controlar essa ansiedade e o estresse da vida cotidiana. A segunda, temos a saúde, que também avalia aí o nível que as pessoas utilizam a atividade física para a manutenção da saúde geral e da prevenção de doenças associadas ao sedentarismo. Em terceiro, nós temos a sociabilidade, que avalia o nível que as pessoas utilizam a atividade física para fazer parte de um grupo, de um clube ou se relacionar com outras pessoas. E em quarto, temos a competitividade, que avalia o nível que as pessoas utilizam a atividade física como uma manifestação de aspectos relacionados ao vencer. Em quinto, temos a estética, que avalia qual o nível que as pessoas utilizam a atividade física como um meio para obter ou manter um corpo que seja considerável atraente e aprovado aí pela sociedade, né, seguindo esses padrões que a sociedade impõe, ou um grupo em que o indivíduo está inserido. E, por último, temos o prazer, que é uma dimensão relacionada aí à sensação de bem-estar, de diversão e satisfação que a prática regular de atividade física e o esporte proporciona. Então, como que a gente utilizou a metodologia? Foi utilizado o INPRAF 132, que ele é um inventário de motivação à prática regular de atividade física e esportiva. Então, foi um questionário de 132 questões divididas em 22 blocos, de 6 questões referentes a cada dimensão. Então, como a gente pode ver um exemplo aí da fotinha, então, a primeira questão era sobre o controle de estresse, então, liberar as tensões mentais. Em segundo, seria a saúde. Em terceiro, a sociabilidade. Em quarto, a competitividade. Em quinto, uma questão referente à estética. E em sexto, uma questão referente ao prazer. Então, as questões eram respondidas em forma da escala do tipo Likert, de 7 pontos, sendo 1 para isto não me motiva e 7 para isto me motiva muito. O projeto ele foi submetido e foi aprovado pelo Comitê de Ética, e na hora de apresentar, de fazer o questionário, todo mundo respondeu com o TCLE. Então, participaram 118 indivíduos da pesquisa, sendo 59 do gênero feminino e 59 do gênero masculino. Esses indivíduos, eles moravam na cidade de Campinas, de Limeira e de São Paulo. Como pré-requisito principal para participar do estudo foi ser praticante assíduo de corrida de rua. Então, agora vamos falar um pouquinho sobre os resultados, que foi realizada uma exploração dos scores obtidos através desse INPRAF. Então, como a gente pode ver nesse gráfico, são as comparações médias entre os fatores dos participantes no total e dos gêneros masculino e feminino. Então, a gente pode ver aqui que o prazer foi o maior em todos, e a saúde e o controle de estresse também. Então, após a gente calcular essas médias gerais, também foram feitas algumas comparações entre cada uma das dimensões, e para o mesmo fator entre os gêneros, e com a finalidade aí de ver as diferenças estatisticamente significativas, ou seja, se elas eram com P menor a 0,05.
E o que a gente pode ver aí no total, nos participantes no total, é que a sociabilidade e a estética apresentaram grande diferença, uma diferença estatisticamente significante, e o prazer e a saúde, insignificante. Então, a classificação dos fatores ela foi realizada em ordem decrescente de motivação. Então, da que mais motiva para que menos motiva. Então, primeiro eu vou começar falando sobre os participantes num contexto geral. Em primeiro lugar, a dimensão que mais apresentou motivação foi a saúde e o prazer, que eles apresentaram um P maior do que 0,05. Então, eles apresentaram maiores pontuações e com valores comparativos estatisticamente insignificantes. O que também vai de encontro com o que foi apontado em alguns outros estudos já realizados, como o de Bob Knott, que fez o questionário em PRAF e trocou. Em segundo lugar, nós tivemos a dimensão do controle de estresse, que é um fator muito presente aí no cotidiano que tem acometido cada vez mais pessoas, sendo o estresse emocional, mental e a ansiedade considerados hoje em dia os problemas mais graves da sociedade moderna. E que alguns outros estudos também apontam que a atividade física pode contribuir para o alívio, né, e o tratamento desses sintomas. Em terceiro lugar, nós tivemos a estética e a sociabilidade, que elas também apresentaram diferença estatisticamente significante, quando comparadas no teste T. Então, foi possível observar que a estética exerceu igual influência na motivação, tanto para os participantes do gênero feminino quanto do masculino. Já a sociabilidade, ela foi um dos fatores que mais apresentou apresentou motivação, de encontro com alguns estudos como o de Trocolo e de Bob Knott, que eu já mencionei, e também podemos relacionar com o comportamento da população hoje em dia, né, que as pessoas estão interagindo cada vez menos e talvez até mesmo com a pandemia possa influenciar nesse resultado mais ainda, que a gente vê, né, a situação com a rede social. Em quarto lugar, e por último, que foi a dimensão que apresentou menor motivação para a prática de corrida de rua, foi o nível de importância, que é a competitividade. Então, ela apresenta menor nível de importância, só que é importante lembrar também que mesmo ela não sendo classificada entre as mais importantes, ela é um fator relacionado à autossuperação. Agora eu vou falar um pouquinho sobre os participantes do gênero feminino, os resultados que nós tivemos, que, por coincidência, foi o mesmo que o do geral. Então, em primeiro lugar, nós tivemos a saúde, o prazer, que também tivemos diferenças insignificantes em relação ao prazer e à saúde. Em segundo lugar, o controle de estresse. Em terceiro lugar, nós tivemos a estética e a sociabilidade também, com pouca diferença estatisticamente falando. E em quarto lugar, a competitividade. Então, esses são os valores da tabelinha que a gente vê aí que tiveram um P maior que 0,05. Já em relação aos participantes do gênero masculino, já tivemos algumas diferenças nos resultados. Em primeiro lugar, novamente, deu a saúde e o lazer, com pouca diferença estatisticamente falando. E em segundo lugar, nós tivemos novamente a saúde e o controle de estresse. Então, eles também tiveram pouca diferença quando analisada aí as estatísticas. Em terceiro lugar, nós tivemos um grupo que apresentou pouca diferença também entre a estética, a sociabilidade e a competitividade. Então, o que a gente pode concluir sobre isso? Os principais fatores, então, na prática de corrida de rua, elas são a saúde e o prazer, que eles apresentam aí o mesmo grau de motivação, tanto para os homens quanto para as mulheres, quanto no contexto geral, e o controle de estresse. Mas e por que é importante a gente saber disso? Então, é muito importante tanto para os treinadores e psicólogos esportivos, quanto para os gestores e organizadores de eventos esportivos também, e para os praticantes da modalidade. Por quê? Porque a gente pode melhorar a qualidade do programa de treinamento e do planejamento de eventos, fornecendo uma melhor qualidade desses eventos para os praticantes também. E também, sabendo a motivação, a gente pode ajudar a promover a iniciação e a permanência na modalidade. Então, essas foram as referências utilizadas. E muito obrigada. Excelente, Ana Carolina. Muito obrigado pela sua exposição. Estão abertos para perguntas. Quem quiser aproveitar o momento, sugar aí as informações da Ana Carolina sobre esse trabalho. Eu
quero pedir desculpa aí se eu falei muito rápido. Não, foi bem, foi tranquilo. Mas você podia, não. Você teve gordura para queimar ainda. Você terminou com 9 minutos, então você podia talvez ainda ter falado mais. Começa a falar meio rápido. Não, mas está tranquilo. Sua apresentação estava muito bem montada e dentro da dinâmica aqui de ouvi-la e acompanhar, ao meu ver, foi suficiente. Alguém? A outra vez funcionou, eu comecei perguntando, então vamos ver se dessa vez funciona. Eu sempre me coloco na posição de quando eu vou para um congresso também, né? Eu vou apresentar assim, né? Você tem dois sentimentos, né? Se perguntam muito, você fala, nossa, estava muito ruim, ou então, nossa senhora, não soube responder direito, ou se ninguém te pergunta nada, você fala assim, não, ou tá muito bom isso tudo, ou... Não interessou ninguém. Não, mas vamos valorizar aqui, porque realmente é um trabalho muito interessante no contexto da própria modalidade em si, né? Que é uma modalidade, como você colocou lá no início da sua apresentação, né? A segunda modalidade mais praticada atualmente no país, né? A primeira já ouvimos nas outras 3 apresentações anteriormente, que é o futebol. Então, a corrida realmente passou a ser uma modalidade com grandes praticantes, grande representatividade, que acaba tendo um grau de interesse, não só nos aspectos relacionados à motivação, mas principalmente na condução dessas práticas, né? Seja em grandes eventos, seja na atuação do profissional, do treinador esportivo relacionado à corrida. Então, o seu trabalho e todos os trabalhos nessa perspectiva ganham muita relevância. Eu ia fazer uma pergunta que depois acabou que você mesma apresentou no slide à frente em relação ao instrumento, né, o IMPRAF, né, que eu ia perguntar, já tinha anotado aqui, ia perguntar se ele já tinha sido utilizado em outras pesquisas, se já tinha sido validado por português, ou se ele foi construído em português mesmo. Essa pergunta eu posso fazer. Ele é de origem mesmo ou foi validado a partir de outro idioma? É em português mesmo. Foi pelo Balbinotti, foi em português mesmo. Excelente. Então, perfeito. Já é um instrumento de acordo com a nossa própria realidade. Quando foi a pesquisa, Ana Carolina? Então, ela foi realizada de abril de 2019 até... Não, quer dizer, do meio de 2019 até 2020, e agora eu estou dando continuação, porque como por causa da pandemia teve aí um comprometimento na aplicação dos questionários, né, porque acabou não tendo eventos, então eu dei continuidade na pesquisa esse ano, ainda estou fazendo. E essa primeira coleta antes da pandemia, ela foi feita em loco mesmo, pessoalmente, ou envio de formulário Google Forms? Antes da pandemia foi presencialmente, a gente fez uma corrida que chama Volta da FCA lá na faculdade mesmo, então a gente fez alguns questionários, aplicou lá, outros em grupos de corrida. Excelente. E a continuidade agora está sendo feita por Google Forms, então, provavelmente. Tá bom. Temos aqui o Feijão, deu os parabéns e falou que tem uma pergunta. Feijão, fica à vontade, pode abrir o microfone. Boa tarde. Parabéns pela apresentação, Ana. Eu sou corredor de rua, tenho um grupo de corrida de rua aqui em Belo Horizonte. E ano passado não foi uma pesquisa científica, mas foi uma pesquisa dentro do meu grupo. Eu devo ter coletado aproximadamente 300 respostas. E eu perguntei por que as pessoas estavam fazendo parte do grupo de corrida. E, para minha surpresa, até, uma das palavras mais citadas foi a sensação de pertencimento de um grupo. Foi algo que eu achei muito legal, que eu, ali, conversando com as pessoas, eu não identificava tão facilmente, mas uma grande parte das pessoas disseram que a sensação de pertencimento é o que mais motivava eles a estar dentro desse grupo de corrida. Nessa sua pesquisa, você trabalhou essa importância, você estudou essa importância dos grupos de corrida para o praticante, ou foi algo mais isolado com cada corredor? Então, muito obrigada pela pergunta e pelos parabéns. Então, a gente aplicou a gente fez uma coisa mais direta com o corredor mesmo. Que, no caso, para falar sobre
que no caso aí vocês aplicaram sobre sociabilidade, né? Então, só que eram perguntinhas já faziam o mesmo padrão. Como já estava dentro do formato do instrumento já, né? Isso, não era, tipo, formada para cada indivíduo, é o mesmo questionário para todo mundo. Talvez, eu entendi no Feijão, não sei se eu posso contribuir aí no debate, na conversa, talvez ou ter algum instrumento, ou uma adaptação do instrumento para avaliação, ou criar um novo instrumento para avaliação dos grupos, né? Talvez seja um ponto de interesse bem importante, porque como o Feijão mesmo relatou, e assim, se for analisar pela experiência, que eu não faço parte de um grupo de corrida, mas a gente acompanha, né, eu acho que tem todo sentido essa questão de pertencimento, né? Talvez num possível trabalho futuro, ou que alguém já esteja desenvolvendo. Sim, eu acho que essa parte do pertencimento, acho que entra até na sociabilidade mesmo, que, né, de você estar tendo relações com outras pessoas. Já aproveitando essa sua fala, Ana Carolina, você se lembra de algum item no campo da sociabilidade que poderia estar relacionado a essa questão que o Feijão colocou? Porque a gente não conhece o instrumento, você conhece. Você lembra de algum item que poderia estar relacionado a essa questão do pertencimento? Por exemplo, teria assim, meio que assim, encontrar amigos, ou também mas assim, era coisas mais relacionadas com fazer novos amigos, não era muito com o pertencimento mas assim... Era um grupo, né? Entendi. Mas era meio que assim, ter respeito pelos outros, ou ser reconhecido, tinha uma coisa assim, mas não ao pertencimento em si. Perfeito. Feijão, quer complementar? Não, só fazer um complemento. Então, há um tempo atrás eu até bati um papo, estava conversando com... Eu não sei como que é no restante do país, em Minas e em Belo Horizonte principalmente, tem um grupo enorme, uma quantidade enorme de grupos de corrida. Não simplesmente assessorias esportivas, mas grupos temáticos, grupos ligados ao bairro, grupos só de mulheres, grupos ligados a clubes de futebol. Então, assim, eu seria capaz de facilmente listar pelo menos uns 50 grupos desse tipo em BH. E conversando um tempo atrás com o presidente da Federação Mineira de Atletismo, até, nós estávamos discutindo justamente isso, assim, a quantidade de praticantes que os grupos têm trazido para o esporte. Então, eu acho que os grupos, eles dão essa sensação de pertencimento. É uma forma maior da gente conseguir atrair mais pessoas para o esporte. Eu acho que pode ser, talvez, uma vertente dessa sua pesquisa depois, quem sabe, né? Mesmo assim, parabéns, foi excelente a apresentação. Sim, muito obrigada. Achei muito interessante mesmo poder focar nessa parte aí do pertencimento, do sentimento mais específico, né, dos corredores, não só uma coisa mais formulada já pronta, assim, deixar uma coisa às vezes um pouco mais aberta para eles. Que de certa forma está totalmente ligada à motivação, né? Sim. Mas uma coisa que só para finalizar, uma coisa que me chamou a atenção, essa questão de não haver diferença, né, entre os gêneros, né, nessa questão do primeiro lugar, né, da saúde, a saúde e o lazer. Você tem alguma opinião de interpretação de vocês? Vocês esperavam outro tipo de resultado? Não? Você tem alguma consideração para dizer, não, é isso mesmo, porque, na verdade, alguma consideração que não está escrita para poder interpretar melhor esse resultado? Olha, eu acho que assim, é isso mesmo, tanto que agora eu já fiz algumas outras que eu não coloquei aí, porque esse foi o do concluído, né? E deu o mesmo resultado, e eu acho que, porque assim, a corrida realmente, principalmente eu acho que agora, que foi meio que na época de pandemia, então, que foi aplicada essa pesquisa, acabou influenciando muito pensar nessa parte da saúde. Cortou o som, né? Isso, pode continuar. Você falou que estava na área da saúde. Então, é que com essa parte acho que com o momento da pandemia, acabou influenciando diretamente as pessoas a pensarem mais em relação à saúde e justamente, e por até não ser mesmo em um local fechado, ser um local aberto, então influenciou, acho que tanto a iniciação no esporte, assim, manteve quem já estava. E por isso eu acho que é uma motivação pertinente e o prazer também, porque assim, acaba que, por exemplo, no contexto da pandemia, a gente às vezes não tem muito o que fazer, não tem
agora o certo é não ficar saindo de casa, então é uma coisa que traz prazer para as pessoas. Eu acho que pode estar muito ligado com isso, para ser uma válvula de escape também, como está também junto o controle de estresse ali, que tá os três muito interligados, né? Eu fiquei super satisfeito com esse resultado, assim, da estética, no caso, ter ficado mais lá para baixo realmente, e esses outros dois valores estarem mais, esses dois aspectos estarem mais destacados e como deveriam estar. Tá? Parabéns, Ana Carolina. Desculpa, pode finalizar. Não, isso que eu ia falar assim, como a gente falou assim, como eu mencionei na pesquisa, a gente esperava até que assim, o resultado das mulheres tivesse mais influência, né, na estética do que nos homens, e na verdade teve o mesmo resultado. Então, e assim, o que diferiu de alguns outros estudos, inclusive. E eu achei muito interessante isso. Mas é isso, muito obrigada. Talvez comparado com outras modalidades também desse contexto. Mas excelente, parabéns aos seus colegas de trabalho também. Obrigada. Vamos para a próxima apresentação e última, Denise Costa Moura. Olá, Denise. Olá, pessoal. Boa tarde. Se quiser testar sua apresentação, testar e colocar, né? Pode ficar tranquila, Denise. Deu certinho aí? Só testa colocá-lo em tela toda agora, para a gente ir. Excelente, excelente. Okay. Então, vamos para a última apresentação. A Denise ainda não tinha me cumprimentado, você entrou um pouquinho depois, né? Uhum. Seja bem-vinda, Denise. Obrigada. A fala é sua. Então, pessoal, boa tarde. Meu nome é Denise. Eu sou estudante de Educação Física da UFJF, campus de Governador Valadares. Estou aí no 8º período, já quase concluindo, né? Vou trazer aqui para vocês o relato da implementação de um projeto sobre o ensino do marketing, inovação e empreendedorismo no esporte, na Educação Física da UFJF de Governador Valadares. Esse trabalho que foi feito por mim, né, e meu colega Ramon, sobre a orientação dos professores Danilo Reis Coimbra e o professor Edson Toledo, Custódio Toledo. Para dar início aqui, eu trouxe um pouco da introdução, né, dessa revolução que a gente teve aí na área do marketing. Sabendo que as últimas décadas, com a evolução das tecnologias, especialmente na área de informação, né, e comunicação, entre elas o smartphone, houve uma revolução na área do marketing. Anteriormente, as marcas divulgavam seus produtos em revistas, jornais, rádios e TVs. E, né, hoje, de acordo com o seu público-alvo. Nos dias de hoje, a grande maioria dessas ações, elas ocorrem aí por intermédio da internet, considerando que as pessoas passam mais horas do seu dia conectadas em redes sociais, principalmente aí o Instagram, né? Essa rede social, ela foi idealizada, assim, com o intuito de compartilhamento de fotos, de vídeos, e entre todas as pessoas conectadas, né, do mundo inteiro. Entretanto, essa ferramenta, ela se popularizou nos últimos anos como uma estratégia de divulgação de vendas, produtos, criação de conteúdo para o engajamento, fidelização dos usuários, além de ser utilizada aí com o objetivo de influenciar aqueles que acompanham sua página, tornando, inclusive, uma profissão rentável para muitas pessoas. Outra rede social aí que teve um aumento muito grande foi a plataforma LinkedIn, né? Que essa mídia ela foi criada para meio que interromper o processo de seleção tradicional como uma forma de visibilidade, tanto para aqueles que desejam ser contratados, quanto para aqueles recrutadores e empreendedores que estejam à procura aí de funcionários, né? Por fim, os podcasts disponibilizados em diferentes plataformas de streaming, como Spotify, Deezer, entre outros.
com inovação, assim, para informação, o entretenimento e também para educação. A partir aí, né, dessa problemática, surge a necessidade de apresentar para os estudantes de educação física essas diferentes redes sociais de maneira integrada, né, como oportunidades para o marketing, para o empreendedorismo e também para a inovação no esporte. O Premier GV, ele surge aí, né, junto com o Premier FiFeed, sendo um projeto integrador de marketing, inovação e empreendedorismo no esporte. O nosso projeto aqui em GV hoje, ele é um braço do projeto Premier FiFeed, que é a nossa sede, né, lá em Juiz de Fora. Aqui em Governador Valadares, ele se iniciou aí um período de ensino emergencial, né, o ERE, devido à pandemia do Covid, né, atendendo, assim, todas as medidas de distanciamento social, buscando aí todos por meio de encontros virtuais, alternativas de ensino, de maneira remota, e assim surgiu a ideia de realizar ações junto à coordenação do curso para divulgar os projetos existentes na educação física do campus GV, por meio da rede social Instagram e também do LinkedIn, para produzir aí artigos sobre a história do campus de Governador Valadares e divulgar os conteúdos relacionados à gestão esportiva e afins. Aqui. Só um minutinho que saiu aqui. Ah, tá. Essas ações, elas foram pensadas, assim, com o objetivo de atender e aproveitar as ferramentas, né, que é o Instagram e também o LinkedIn, de forma como um todo, buscando aí fidelizar os seguidores, ganhar visibilidade nos meios digitais e a confiança do público também. Como resultado dessas ações, com o início das nossas atividades no Instagram, junto à coordenação do curso, foi possível aumentar a visibilidade da página de 23 visualizações para 85 por post nos stories, de 94 para 209 seguidores, além de aumentar, assim, a interação com o público de mais 19,5, através dos comentários, enquetes, dinâmicas realizadas na plataforma. A análise desses dados, ela foi possibilitada pela própria plataforma e por meio de um site de referência chamado Ninjalytics, que analisa de modo geral o crescimento do perfil. A página do LinkedIn do projeto Premier, ela foi criada aí pelo nosso projeto aqui de GV, de maneira ambígua com o pessoal de Juiz de Fora. Já foi apenas em um trimestre, menos de um trimestre, as ações, elas repercutiram 14 adesões ao perfil, mais de 36 visitas ao nosso conteúdo, 6 ocorrências aí em resultados de pesquisa, além de 39 conexões e 24 páginas, né, que começaram a nos seguir. Como conclusão aqui da minha fala, trouxemos aqui algumas perspectivas quanto aos resultados, né, sendo possível notar que nossas atividades, elas foram realmente relevantes para aumentar a visibilidade do curso da Educação Física de Governador Valadares nas redes sociais, melhorar a comunicação entre a universidade e os estudantes, onde eles deixam sugestões de ações, projetos, durante as dinâmicas que a gente realiza, além de garantir e facilitar também, né, o acesso a informações importantes sobre o curso de maneira mais simples e direta. Adicionalmente, o resultado dele foi muito gratificante e satisfatório, né, contemplar aí nossos objetivos, embora nossos trabalhos ainda estão apenas no começo, né, com 4 meses aqui iniciais do nosso projeto em Governador Valadares. No momento, nós visamos, assim, a criação de um podcast periódico em plataformas de streaming, com temas sugeridos pelos alunos, que vai ser nos passados através do Instagram, né, como eles são nossos seguidores também, a maioria do nosso público são os alunos da UF, participação dos professores do curso e referenciais da área do esporte também.
e a criação de e-books com informações de como os alunos devem utilizar essas redes sociais como ferramenta da nossa área, né, dentro da área da educação física. Por fim, bem rapidinho aqui, esse foi o nosso relato, deixa aqui as nossas redes sociais, né, caso vocês queiram conhecer o nosso trabalho, surge alguma dúvida ou desperte algum interesse em conhecer mais sobre as nossas atividades, fica aí também o meu contato de e-mail. Em nome de toda a Premier, eu agradeço. Obrigada, pessoal. Excelente, Denise. Muito obrigado por compartilhar conosco essa excelente iniciativa, essa inovação. Deixa eu ver se tem aqui algumas perguntas. Tá. Professor Eglisson Toledo está lhe dando os parabéns, foi ótima a sua apresentação, parabéns pela apresentação, segura, boas imagens, a gente agradece. Alguém gostaria de se manifestar? Alguma pergunta? Enquanto as pessoas vão ganhando coragem e confiança, eu vou... Primeiro, é muito interessante ver esse relato dessa implementação, principalmente mesmo que de uma forma indireta, né? Eu vim acompanhando esse processo também, por ele ter acontecido também de uma certa forma aqui no campus da UFJF Matriz também. Eu particularmente não sabia que estava em paralelo com vocês aí, né? Depois, e ficou ótimo. Eu tive uma parte da minha carreira dentro da universidade iniciada aí no campus GV, muitas viagens de Juiz de Fora para GV junto com o professor Eglisson Toledo. Então, algumas coisas que eu ouço você falar hoje, eu me lembro bem das ideias dele naquela altura ainda, em 2014, 2015, e agora a gente vê elas sendo materializadas, é muito importante. E num momento muito propício, né, Denise? Porque tanto os cursos de educação física dentro dessas duas instituições, dessa mesma instituição em dois campos diferentes, mas como outros, né? Realmente precisam se adequar e inovar dentro dos seus mecanismos de comunicação, sejam a partir dos próprios integrantes, né? Como você disse, a maior parte do público são os alunos, né? Mas também com a comunidade, né? Os possíveis ingressantes, os egressos, aqueles... muitas vezes os alunos que já formaram querem saber como andam os procedimentos dentro da própria universidade, e o Premier chegou chegando, né? O Premier chegou chegando. Eu coordeno um projeto de extensão na área esportiva, 2 projetos, e nós temos, de uma forma indireta, como eu disse, aproveitado bastante parte dessas experiências que vocês têm desenvolvido aí a partir do Premier, na nossa forma de comunicação com nossos beneficiários também via as redes sociais, né? Principalmente o Instagram, né? Tem até um aluno que é bolsista voluntário no meu projeto, que também é bolsista voluntário na Premier, então a gente consegue fazer essa interlocução aí, eu acho muito, muito interessante. Deixa eu fazer umas 2 perguntinhas, posso? Tranquilo. Falei 2, né? Podia falar, deixa eu te fazer uma perguntinha, ela já ia ficar... como que você vê, independente dos números, né? Você também sendo aluna, né? Como você vê a implementação do Premier, né? Vamos tratar assim, já para nós já é íntimo, né? O termo, o nome, né? Como você vê a implementação disso e o grau de comunicação entre os próprios alunos e os órgãos gestores do curso, como chefias de departamento, no caso de vocês, coordenação, se isso foi determinante e se, após esse processo de pandemia, você acha que esse tipo de processo continuará sendo determinante para a comunicação? Então, sem dúvida, vai ser muito importante dar continuidade, sim, a esse meio aí de comunicação que a gente conseguiu trazer com os alunos e, querendo ou não, dentro da secretaria do curso mesmo, né, porque a gente age em conjunto com eles. E, como eu até mostrei aí nos slides, é um meio de comunicação direta e simples. Por exemplo, muitas vezes o aluno ele vai procurar ali na secretaria uma informação
que na própria rede social já tem. Porque a gente tem, né, o site do curso, mas querendo ou não, eu como aluna mesmo, estou ali no celular o tempo todo, no Instagram é sempre mais rápido, mais direto, a informação vem mais clara. No site, a informação ela vem mais composta, com mais detalhes. E no Instagram a gente tenta, de uma forma direta, né, enxugar um pouco das informações e deixar ela bem clara para o aluno, para ficar mais fácil de passar. Então, assim, como aluna, para mim também é muito útil, né, esse meio de comunicação. Em questão aí da participação dos alunos, a gente tem um fluxo bem bacana, porque, assim, a gente começou aí com poucos seguidores, né, quando a gente tomou aí a frente no Instagram, os seguidores aumentaram, o engajamento com o público foi muito bom. Hoje a gente tem várias sugestões de projetos, a gente sempre deixa uma caixinha de pergunta, e aí, como é que, quais os projetos que você idealiza aí dentro do curso, no próximo semestre, eles dão sugestões, e, assim, a interação é bem bacana, e pelos grupos, né, que a gente tem fora ali, o pessoal comenta, bacana, gostei do post, quando que vai ter mais sugestão de projeto, estou com uma ideia aqui, e querendo ou não, nós conseguimos pincelar um pouco dessas informações e passar para a secretaria para ser discutido posteriormente em algumas reuniões. Então, as informações que a gente traz aí do Instagram são muito úteis aí para o meio ali da sugestão dentro das reuniões, né, que nós temos da secretaria com os professores. Excelente, obrigado pela resposta. Outra perguntinha para a gente finalizar, ninguém se manifestou. Qual que é a perspectiva de vocês, das ações que vocês já desenvolvem, aquelas que pretendem desenvolver à frente, com os projetos de extensão desenvolvidos aí no campus, em GV? Então, a gente, por ser um projeto muito novo, nós inicialmente pensamos assim, vamos divulgar, né, os demais projetos, causar essa comunicação aí com o público, ganhar a confiança dos usuários, né, dos nossos alunos e demais seguidores, para, após isso, a gente começar a implementar um pouco mais do nosso objetivo, que é trazer informações sobre gestão esportiva, empreendedorismo, para que eles possam realmente confiar nessas informações, né, e desenvolver até a atuação de alguns alunos que já são formados, né, de pós-graduação, dentro dessa área também. Então, assim, nós pensamos hoje em criação de podcasts, de maneira periódica, né, trazendo essas informações, e também de e-books que ensinam os usuários a fazer, né, utilizar a ferramenta de forma correta, de como gravar. A gente trouxe também, em pesquisa, dos melhores podcasts aí em relação ao meio da educação física, a área da educação física. Sempre a gente também traz essas sugestões nos stories da nossa rede social também, para que os alunos eles estejam sempre dentro dessa área. E logo após que a gente tiver mais confiança, né, tiver mais firmeza aí dos nossos usuários, a gente vai incrementar um pouco, né, falar em questão aí da divulgação do empreendedorismo, do marketing, e assim, a gente utiliza um pouco dos projetos de extensão que a gente já tem para divulgar, e da mesma forma a gente consegue absorver ideias de projetos de extensão dos alunos para o nosso curso. Então, é meio que um caminho de mão dupla, porque a maioria dos projetos também tem redes sociais. Então, nós divulgamos eles e eles nos divulgamos. Então, assim, acontece que a gente começa a andar junto no mesmo caminho, né? Excelente resposta, muito obrigado. Falou tudo que eu queria ouvir. Denise, parabéns aí ao professor Egmerson Toledo por essa iniciativa, ao professor Danilo por dar continuidade. Bom trabalho, muito obrigado. Obrigada a você, gente. Então, pessoal, acho que tem uma mensagem aqui no chat. Beleza. Queria agradecer, então, a organização do 11º Congresso de Gestão do Esporte, aos seus respectivos organizadores. Dou por encerrado, então, essa sala relacionada a marketing e comunicação no esporte. Tá joia? Muito obrigado e que tenham uma boa continuidade de congresso.
criando